livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Enquanto você procura, deixa eu falar aqui referente às minhas considerações. Sempre me sinto muito bem abraçado aqui por essa igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Ademir. Um culto de domingo, que é um culto tão dele, não para ele, mas tão dele para ensinar, para exortar vocês. E ele passou a nós essa confiança. E eu agradeço, pastor Ademir, muito obrigado. Deus abençoe o senhor e toda a sua equipe de obreiro. Que Deus possa abençoar esses obreiros que são homens tostos de Deus e toda uma equipe que está aí trabalhando em prol do reino de Deus. Deus abençoe a todos poderosamente nessa noite. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Você pode dizer amém? Amém. Isaías capítulo de número 6 diz assim, é um texto muito clássico, muito conhecido, que vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Muito obrigado. Como eu disse, o capítulo 6 é um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido, muito comentado, muito falado, refletido, pensado e analisado. E através desse texto, quero trazer algumas lições para a igreja nesta noite. Primeiramente, quem era o profeta Isaías? Profeta Isaías, escolhido por Deus para ser profeta, mas também ele era um profeta ali do rei, a saber, o rei Uzias. Ele fazia parte do clero oficial, do clero monárquico, ou seja, todas as vezes que o rei Uzias queria saber referente às suas guerras, às suas batalhas, às suas pelejas, se ele poderia ir à guerra, e ele consultava ao Senhor por intermédio do profeta Isaías. Não bastasse isso, o profeta Isaías também era sobrinho de Uzias, e o texto sagrado vai dizer que até o capítulo de número 5, ele ousava sempre olhar para as pessoas e dizer: ai desse, ai daquela, ai daquele que faz isso, ai daquele que faz isso, porque ele tinha em suas veias sangue monárquico, sangue real. Assim sendo, ele tinha o seu tio, o rei Uzias, ele tinha como base, ele tinha confiabilidade em passar os oráculos divinos, os oráculos revelados de Deus para o pessoal que estava ali no palácio. Por que eu digo isso? Porque ele, fazendo parte do clero monárquico, ou seja, ele estava junto com o rei no palácio do rei. Ele era diferente de Ezequiel, de Daniel e de muitos outros profetas. Por quê? Porque ele não era um profeta periférico, ele não estava no meio do povo para profetizar como Ezequiel,
que estava à beira do rio Quebar. Agora ele estava dentro do palácio e ele tinha sustentabilidade de profetizar com muita autoridade, vinda do céu e também permitida pelo rei do seu tempo. Mas o texto vai nos afirmar que o seu tio Uzias, ele morre. Por que Uzias morre? Quem era o rei Uzias? Uzias, o tio de Isaías, sendo rei naquele tempo, ele começou muito bem. Quando a Bíblia vai nos informar referente à biografia desse rei, no capítulo 26, verso 21 e 26 e 18, no livro de 2 Crônicas, vai nos informar que Deus o afamou, Deus o prosperou, porque ele começou bem, mas ele, infelizmente, nos períodos da sua diária, da sua vida cotidiana, ele acabou fazendo o que era mal ao Senhor. Ele começa bem, mas ele vai terminar mal. Vou repetir, ele começa bem, mas ele vai terminar mal, porque tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Mas em contrapartida, eu abro um parênteses aqui, pode ter muita gente que pode ter começado mal, mas vai terminar bem. Tem muita gente que pode ter começado profano, mas vai terminar santo. Tem muita gente que pode ter começado gelado, frio, cabisbaixo, mas vai terminar alegre, pentecostal, cheio da presença e da unção do Espírito Santo. Porque o rei Uzias, meu irmão Paulo, ele vai terminar o seu final, o seu reinado, ele vai terminar mal. Porque pastor Ademir, ele vai fazer o que não era para ele fazer. Ele era rei, ele detinha o poder administrativo de todo o Judá, mas ele não era sacerdote. Ele não poderia entrar dentro do templo e oferecer sacrifício. Ele não poderia entrar dentro do templo e oferecer nenhum dos ofícios que ali estava estabelecido para os levitas ou os sacerdotes fazer. Mas ele empina o nariz, a sua arrogância vem ao coração e ele diz: se eu sou rei, eu também posso oferecer sacrifício. Ele vai adentrando o templo e em 2 Crônicas capítulo 26 vai dizer que os sacerdotes o interpelaram e disseram: não, rei Uzias, você não pode fazer isso, porque está somente a nós ordenado fazer. E como tem no céu um Deus que estabelece princípios, eu vou repetir, no céu tem um Deus que estabelece princípio, e um dos princípios que Deus preserva, que Deus cuida, que Deus zela, é simplesmente o fato de ele tem um zelo por autoridade. Princípio de autoridade não pode ser quebrado. Quando se quebra um princípio de autoridade, Deus entra em ação para matar, para destruir, para aniquilar, porque quem foi levantado por Deus tem autoridade de Deus para fazer o que Ele manda. E ai de quem toca na menina dos seus olhos. Quem toca na menina dos seus olhos vai ter que se ver com Deus. Assim, o texto sagrado vai dizer que ele vai dizer para o sacerdote: não, eu sou rei e eu posso oferecer o sacrifício. Não tem mais o que os sacerdotes fazer. E quando ele está oferecendo o sacrifício diante de Deus, a ira de Deus se acende contra o rei Uzias, porque aquele fogo era um fogo estranho e não subiu no coração de Deus. Mas o texto sagrado vai dizer que o mesmo Deus que ungiu o rei Uzias a rei é o mesmo Deus que vai fazer ele passar no departamento pessoal do reino e dar baixa na carteira dele, porque o que é para mim fazer você não pode fazer, o que é para você fazer eu não posso fazer. Então fique aonde Deus te estabeleceu e não quebre princípio de autoridade. Deus, sabe o que é que Deus fez? No mesmo ambiente onde caiu o óleo sobre a cabeça dele para ele ser constituído rei, foi onde apareceu uma lepra na testa, Zaqueu. A lepra começa na testa, na mesma hora, e vai descendo para o corpo. Ele é levado para uma cidadezinha
aonde ficavam os leprosos. O trono está vazio. Isaías agora não tem mais o tio dele para ele ter confiança e dizer: ai desse, ai daquela. O ministério de Isaías é colocado em risco. Quando o trono da terra está vazio, o trono do céu está ocupado. Salmo 113, verso 5 vai dizer: o Senhor está nos céus, e Ele faz tudo que lhe apraz. Enquanto aqui na terra está tendo crise, o tio de Isaías morre, que é o rei, a eternidade não está em crise. É por isso que eu aprendo algo aqui, irmãos. Nesse âmbito terreno em que nós estamos vivendo, pode ter crise de caminhoneiros, pode ter pandemia, pode faltar gasolina, pode acontecer o que for, deslizamento de terra, pode acontecer o que for, mas no céu, na eternidade, Deus ainda está no controle de tudo e sustenta tudo pela força do seu poder. Uzias é retirado do poder administrativo de Judá e levado a uma casinha, porque ele está leproso e ele vai morrer no ano 700 antes de Cristo. Isaías está de luto. Isaías está de quê? Isaías está de luto, perdeu o tio. Como vai profetizar? Como vai ter veracidades em suas profecias? Que método ele vai utilizar? Só que o que eu acho lindo no profeta Isaías é que ele está de luto, mas ele vai para o templo. Ele está passando por crise existencial, o profeta, mas ele vai para o templo. Ele está passando por pendências que precisavam ser resolvidas e entendidas, mas ele vai para o templo adorar, porque o meu e o teu momento não pode parar o nosso movimento. Independentemente do que aconteça, você tem que entender que a vida continua. Aleluia. E só nesse ambiente aqui é onde tem resposta para a sua vida e para a sua história. Eu abro um parênteses aqui para dizer para algumas pessoas que estão aqui, porque eu não sei o que acontece na sua casa, eu não sei o que se passa na sua vida cotidiana, na empresa onde você trabalha, aonde você estuda, mas independentemente do que esteja acontecendo, eu tenho que dar glórias a Deus, porque hoje, num dia como o de hoje, domingo, a temperatura climática baixa, você poderia estar em casa assistindo uma Netflix, comendo uma pipoca, enrolado até as orelhas para ninguém nem te ver, mas você veio para o templo nesta noite, e você acha que Deus vai deixar você sair do mesmo jeito? Deus tem resultado para aqueles que fazem conforme entendem que Deus vai agir. Levante a sua mão para o céu. Se tem alguém do seu lado, coloca a mão no ombro dessa pessoa que está aí do lado aí, porque hoje eu estou com a vontade de pregar. E diga para ele e para ela o seguinte: ei, Deus está esperando que você pare de esperar. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Que Deus vai fazer a dele. Ei, Israel, está vendo os egípcios que está vindo diante de vocês? Nunca mais vocês vão ver. Por quê? Porque não é hora de orar, é hora de marchar. Marchar é com vocês. Abrir o mar vermelho é comigo. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas você veio para o templo e se prepara, porque daqui a alguns minutos Deus vai abrir as tuas visões, a tua visão espiritual, e tu vai entrar em uma quarta dimensão. Tu vai ver aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. É o que vai descer ao teu coração nesta noite, porque Deus vai revelar coisas tremendas para tua vida. Sabe como é que o diabo vai sair daqui envergonhado? Porque ele pensava que você ia ficar prostrado,
Ele pensava que você ia ficar na frente do espelho dizendo: eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu não faço. Mas você está aqui, bonito, bonita, cheiroso, cheirosa, sorridente, levantando a mão, adorando. O diabo está arrancando os últimos fios de cabelo dele, dizendo: o que é isso? Isso é crente adorador que adora em qualquer circunstância. A visão humana de Isaías se fecha. E quando a visão humana dele se fecha, porque ele está no templo, a visão espiritual se abre. Quando a visão espiritual se abre, ele diz: eu vi o Senhor assentado. Mas Isaías, na terra tem crise, mas Deus continua assentado. Isaías está tudo difícil, mas ele continua assentado. E não é porque ele não está fazendo nada, é simplesmente porque ele está agindo. E quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ele vê Isaías assim, ó. Ele vê o Eterno assentado. E quando ele vê o Eterno assentado, ele vai levantando a visão. E quando ele vai levantando a visão, eu estou sentindo a presença de Deus. Ele começa a olhar de baixo para cima e vê que o trono é alto, que o trono é sublime. E daí, Isaías, o que é que você está vendo? Eu estou vendo que as abas do seu vestido enche o templo. Querido obreiro, pastor Ademir, o que Isaías está vendo não é a face de Deus. O que Isaías está vendo que enche o templo não é as mãos de Deus. Ele está dizendo que a indumentária do Eterno não é toda ela, é só as orlas do seu vestido enchia o templo. Eu vou refrescar sua memória. Novo Testamento, o filho dele está andando na terra e pregando: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Aí Marcos capítulo 5 vai dizer que tem uma mulher fraca, anêmica, sem sangue, não tem ninguém para levar ela. Aí ela se lembra do capítulo de número 6, do verso 1. E ela está lá fraca. A multidão gritando: Hosana, poderoso, glória a Deus. E ela está lá sentada fraca. Aí ela lembra: se as orlas do vestido encheu o templo, se eu tão somente tocá-lo, eu ficarei curada. E só crente pentecostal vai entender isso aqui. Ela vai por baixo e toca na orla dos seus vestidos. E agora, pregador, e agora é que essa orla não vai encher um templo terreno, vai encher um templo que o apóstolo Paulo escreveu e disse: vós sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Aquela mulher que era um templo fraco, que era um templo debilitado, quando toca nas orlas do filho dele, a Bíblia diz que ela foi curada imediatamente. A dunamis entra dentro daquele templo humano, está entendendo? E aquela enfermidade tem que sair. Mão direita para frente, porque eu vou profetizar nesta noite. As orlas dos vestidos dele é o ponto de contato do teu milagre nesta noite.
Eu não sei se você chegou aqui fraco, eu não sei se você chegou aqui debilitado, mas as orlas dele nesta noite não vai encher, as quatro paredes desse templo não vai encher a tua vida. E aonde houver síndrome de pânico, aonde houver medo, aonde houver angústia, aonde houver cansaço, aonde houver desespero, aonde houver câncer, aonde houver AIDS, ele vai preencher o teu corpo aí agora. Receba dunamis de Deus sobre a tua vida aí agora. Está enchendo, está enchendo. O que eu acho lindo é que Isaías, pastor Ademir, ele vai ver um trono alto, sublime, as orlas dos vestidos de Deus. Só que eu fiquei me perguntando, porque eu sou curioso, Zaqueu, obreiros, por que ele não viu o rio da vida? Por que ele não viu as ruas de ouro? Por que ele não viu o mar de vidro? Por que ele não viu toda a eternidade como João viu? É simples, meu filho, Deus me falou. Quem tem intimidade comigo, o seu nível de intimidade aumenta o nível da revelação. Como aqui na terra, na ilha de Pátimos, os homens disseram: agora João morre, agora João nada a ver, agora João já era. Quando João cai de joelhos, ele diz: ouvi uma voz que dizia: João, sobe para cá. E eis que eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Eu vou lhe explicar o detalhe. O problema é que João estava diante da porta que dava acesso à sala do trono. Se você não pegar essa, Isaías estava diante do trono. Quando ele vê aquilo, ele dá mais uma olhadinha para cima. Aí o texto vai dizer: e acima dele, serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 cobria os rostos, e com 2 voava. Quero ver se você vai dar glória agora. Por quê? Porque acima de Deus não existe nada e nem ninguém. Correto? Ele é tão grande que o texto lá em Isaías vai dizer: ele é quem se abaixa para ver a terra, e ele olha os moradores da terra como um pingo de água no fundo de um balde. Acima dele não tem nada e nem ninguém. Mas o texto aqui está dizendo: e acima dele, pega essa, raciocina comigo, havia os serafins, que tinha 6 asas. Em outra versão que eu gosto, ao redor do trono, acima, estavam os serafins. Então, se acima de Deus não tem nada, não tem ninguém, os serafins não poderiam estar acima dele. É simples, porque o Senhor está sentado no seu trono, mas só o Eterno é quem coloca posições em ministério de adoração. Quando você adora, Ele aumenta o nível, Ele te coloca em posições elevadas. Oh, meu Deus do céu, você vai entender agora. Os serafins estão acima. Estão fazendo o que, pregador? 6 asas cobrem os rostos, porque um olhava para o outro, não diz a Bíblia, mas eu penso: não é a gente que tem que aparecer santo, santo,
santo, santo. Com duas cobrir os pés, porque nós não vamos aonde Ele não queira que a gente vá. Santo, santo, santo. Mas com duas eles voam e cantam de dia e de noite: santo, santo, santo. Ou seja, eles adoram mais do que servem. E quando você adora mais do que servem, Deus te coloca em posições elevadas, elevadas. Eu estou sentindo a presença de Deus para profetizar isso nessa noite. Se prepara, porque quem vai te colocar em ambientes altos não é o homem. Quem vai te colocar em ambientes altos é o nível da tua adoração. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade, mas tenta adorar para você ver, tenta adorar para você ver, tenta adorar para você ver. Pregador, ô pregador, eu já subi monte, eu já desci monte, eu já orei de madrugada, eu sou fiel nos meus dízimos, eu sou um bom crente, mas tem algumas áreas da minha vida que não rompe, que não decola, que não sai do lugar. Já faz anos. O que é que está errado? É simples. Experimenta adorar. Eu vou repetir: experimenta adorar. Num culto como esse, para de ficar me olhando com o olho seco e começa a levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, Tu és grande, o Senhor é maravilhoso. Ah, mas eu não vou dar glória, eu não vou falar em língua estranha, porque tem alguém aqui do meu lado. Querido, enquanto você adora aqui, Deus trabalha por você longe do seu alcance visual. Deus te coloca em posições elevadas. Se prepara, amanhã, segunda-feira, o teu gerente vai passar por você e vai dizer lá na minha sala, e você vai pensar que vai ser demitido, mas não é não. Ele vai dizer: a partir de hoje eu estou te promovendo, eu estou te abençoando. Meu Deus do céu, só 5 pessoas pegou. Deixa eu te dizer, enquanto você adora, Deus te aumenta o nível. Olha para cá, estou com vontade de pregar hoje. Havia um querubim ungido. A Bíblia fala de serafins, mas você não vai ver nenhum serafim ungido. A Bíblia fala de milhares, milhares, milhões e bilhões de anjos, mas você não vai ver nenhum deles ungido. Mas existia um querubim que ele fez questão, pastor Ademir, de pegar o óleo e derramar sobre ele. Ele era chamado de aferidor da medida, querubim ungido. E o que era que ele fazia, pregador? Ele protegia a adoração. O trono de Deus aqui, ele segurava o trono, porque as bases do trono é justiça e verdade. Enquanto os serafins cantavam santo, 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 ele protegia aquela adoração. Só que um dia ele percebeu que os serafins estavam num nível tão além, tão acima, que em Isaías 14:14 ele diz assim: eu subirei acima das estrelas e colocarei o meu trono. Tem gente que quer níveis altos, posições elevadas, mas sabe como? Não adorando, simples, estabelecendo tronos. Porque tem gente que briga por cadeira, tem gente que briga por posição, tem gente que briga por causa de cargo, tem gente que briga por causa de fama, tem gente que quer aplauso, tem gente que quer luz sobre os rostos. Mas deixa eu te dizer, estabeleça a adoração que Deus te leva. Não quer estabelecer trono, não quer estabelecer posições, porque o texto diz que quando ele colocou no coração: eu subirei acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono. Aí vem uma voz dizendo: todavia eu te derrubarei para baixo. Não entendeu? O orgulhoso Deus abate, mas Deus dá graça aos humildes.
Só que eu faço uma pergunta aqui para vocês. Quem que tem pulmão? Os seres humanos? Ou serafins? Ou anjos? Quem tem pulmão é a gente. Para gritar, para sair a tônica fonética, para falar. E como que o texto está dizendo? Que tem anjos que cantam santo, santo, santo. Porque Deus dá voz. Quem adora, Deus dá voz. O texto vai dizer que olha o louvor deles. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pensa comigo, pensa aqui comigo. Eu imaginei que o repertório dessa canção aqui no verso 3 fosse o seguinte: ao invés de santo, 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 porque tem uma expressão, é o Senhor dos exércitos, a expressão fosse vitória, 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 milagres, milagres, milagres. Mas o texto é claro. Primeiro eles cantam santo, 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 para que o Senhor dos exércitos venha agir. Tem gente que quer vencer as batalhas, tem gente que quer que Deus vença as suas batalhas, mas não querem santificar o nome dele. Ah, meu Deus, vai apertar um pouquinho, porque hoje aqui não vai ter chave de casa, não vai ter chave de carro, não vai ter chave de apartamento. A chave agora vai ser a chave de fenda. Jeová vai apertar um pouquinho. Nós estamos vivendo uma geração de homens e mulheres que quer que Deus vença as suas pelejas, as suas batalhas, as suas guerras, mas não vivem uma vida de santificação. E sem santificação ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quer ter resultado nas tuas pelejas? Então seja crente, não só no noite de domingo como essa para levantar a mão, mas seja crente amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não entendeu? Eu vou te explicar melhor. Deus está dizendo, é um tempo que santidade ainda convém à casa de Deus. Deus não dá vitória para quem não tem vida santificada. Deus só dá vitória para quem entende o que Ele fez na cruz do Calvário. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Com duas asas cobre os pés, com duas cobre os rostos, com duas cobre os pés, e com duas voam. Eu fiquei pensando, se com duas eles cobrem os rostos, com duas cobre os pés e com duas voam, por que nenhum dos serafins, pastor Ademir, se chocava um com o outro? Se batia um no outro, se testava um com o outro? Porque quem traça o trajeto é Deus. O ministério que Deus te deu não é para chocar com o irmão. A chamada que Deus te deu não é para você degladiar contra ele, para ver quem é o melhor. Para cada um Deus dá o caminho e traça a trajetória e diz, é por aqui o caminho que você deve andar. Os caminhos que eu vou trilhar talvez você não vai, e os caminhos que você vai talvez eu não vou, mas mesmo assim nós vamos adorar o mesmo que é santo, 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 santo. Com carinho e respeito, diga para a pessoa que está do seu lado, você é coisa de itinerante, pregador. Diga para ele, para ela, diga o seguinte: aprenda a viver uma vida sem querer ser melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas seja diferente naquilo que você faz.
Adore mais, cante mais, exalte mais, pregue mais, estude mais, ore mais, vigie mais, e você vai ver os caminhos que Deus vai te levar. Oh meu Deus, eu sinto a autoridade de Deus para profetizar isso aqui. Mais uma vez, coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga: o ano de 2022 é o ano que você vai decolar. O ano de 2022 é o ano que você vai voar mais alto. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra. Gente, não adianta. Nós somos o povo do glória. Hein, Paulo? Tem ambientes, algumas vigílias que a gente vai nessa aqui, ó, que a gente já sabe que o Paulo está lá. A gente pode estar orando, mas a gente escuta: ô glória! O Paulo está aí. Sabe o que é isso? Nós somos o povo do glória. Diga para a pessoa que está do lado aí: nós somos o povo do glória. Nós somos pentecostais. Um dia, escute isso. Eu conversando com esses reformadinhos da teologia, aí eu conversando com um cessacionista de uma outra movimentação que não é a nossa, um teólogo, e ele dizia assim: pregador, você não é daquela igreja lá que os crentes ficam só glória, 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 glória? Eu falei: eu sou. Ele falou: pois é, que base vocês têm para isso? Ficam gritando, dizendo glória. Aí eu falei para ele: primeiro, você está dizendo que Deus não é surdo. É verdade. Só que nós somos pentecostais e nós não somos mudos. Ele falou: não me convence. Eu falei: nós somos o povo do glória. Ele falou: me dê pelo menos 3 versículos para que eu acredite nessa doutrina desses crentes doidos aí que fica dando glória alto dentro da igreja. Eu falei: lá vai. Primeiro, você conhece Abraão, pai da fé? Ele falou: conheço. Eu falei: pois é, em Romanos 4:20 vai dizer que ele foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Primeiro versículo. Segundo versículo, ele falou: me fale no Novo Testamento. Eu falei: tudo bem, vou te dar um showzinho. 1 Coríntios capítulo 6 verso 20 vai dizer que nós fomos comprados por bom preço, daremos pois glória a Deus. Segundo versículo. Falei: você quer mais no Novo Testamento? Ele falou: quero. Eu falei: pois é, agora não vem da terra, vem do céu. Ele falou: quem é? Eu falei: é um anjo. No capítulo 14 verso 7 do Apocalipse, ele disse assim: a todos os moradores da terra dão pois glória ao Todo-Poderoso, diz. Falei: tá bom, só 3? Ele falou: já tá bom. Eu falei: não, eu vou te dar um último versículo só para me tirar de letra. Ele falou: qual que é? Aí eu falei para ele, Salmo de número 29 verso 9, a Bíblia diz: e no seu templo todos lhe dão glória, glória. Deixa eu ver se o povo do glória está aqui. Olha, tem o povo do glória lá, tem o povo. Deixa eu ver se aqui em cima tem o povo do glória. Então aumenta o nível do glória. Enquanto você dá glória a Deus aqui, Deus cura alguém lá na tua casa. Enquanto você dá glória a Deus aqui, Deus te enche da presença dele nesta noite. Enquanto você dá glória a Deus aqui, tem uma graça de Deus descendo sobre este ambiente. Enquanto você dá glória a Deus aqui, se prepara que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Se você está dando glória a Deus aqui, se prepara, Deus vai na tua frente abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar. Só o povo do glória vai adorar. Só o povo do glória. Só o Pai amado. Senhor, eu sei que tem milhares de serafins aí que nesse momento estão dizendo: santo, santo, santo. Pai, dá uma pausa aí um pouquinho para eles.
Não precisa meia hora de silêncio não, basta 5 minutos só. 5 minutos, Senhor, para o Senhor ouvir o glória desta igreja, da unção e graça aqui na cidade de Cascavel. Vai dar glória, dá glória, dá glória. Isso, eu vou esperar, Ele vai esperar você adorar. Enquanto você glorifica, o trono dele se movimenta. Enquanto você glorifica, o trono de Deus se movimenta. Ele está passando aqui, Ele está andando nesse ambiente aqui. Em nome de Jesus, o teu glória a Deus está subindo como sacrifício, como cheiro suave diante dele. Se prepara, porque essa semana será uma semana de primeira. Se prepara, porque essa semana será uma semana que Deus vai virar tudo na tua vida. Olha o verso de número 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. Nós não somos uma igreja muda. Nós somos uma igreja que entende muito bem o versículo de Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Esse negócio de clamar é bíblico, o pregador é lógico que é. O Bartimeu estava à beira do caminho e clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para tudo. Manda chamar. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. A mulher cirofenícia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Jesus está na cruz. Eu estou falando do autor da nossa fé aqui. Eu estou falando daquele que antes mesmo do pastor Ademir fundar esse ministério, ele já tinha fundado na eternidade a sua igreja, que ele disse: esta é a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está na cruz. E ele gostava desse negócio de clamar. Quando o seu espírito está indo, ele exclama e ele diz: está consumado. Tudo que eu tinha para entregar, eu entreguei. Eu não sei o que é que você está pedindo, está clamando, mas tem resposta para as tuas orações nessa noite. Agora o que me deixa assustado é que o verso 4 está dizendo que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Eu já estou terminando. Os serafins estão aqui, ó. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí os umbrais do templo, ó. Aí eu vou para o Novo Testamento. Aí lá no Novo Testamento tem 2 crentes presos. Quantos crentes? No capítulo 16 do livro de Atos. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus. Agora pensa comigo. Os serafins cantando, os umbrais do templo se moveram. Porque quem clama, Deus se movimenta em favor dele ou dela. Quando Paulo e Silas estão clamando por volta da meia-noite, eu não sei qual era o hino. Talvez o hino fosse: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, mas eles estão presos, ou ficar no sofrimento. E aí, Silas, nós estamos todos marcados de tanto apanhar. Ah, Paulo, basta somente esperar.
o que Deus irá fazer quando Ele fica em silêncio. É porque o que é igreja? É porque Ele está. Serafins. Psss. Tem 2 crentes lá embaixo. E aí, Jeová? Não é os umbrais do templo que se move. Eu vou descer lá com um terremoto, porque quem adora Deus vem com um terremoto na vida dele, mexe com toda a estrutura. Tem um terremoto na terra, e o texto diz que abriram-se todas as portas, mão direita para frente, porque eu vou profetizar. Tu passou uma semana inteira batendo cartão, pegando circular, pegando Uber, trabalhando. Eu entendo tudo isso. Problema em casa, problema com filho, com esposa, com esposo, problema na saúde. Pois é, aí tu veio aqui para adorar e glorificar a Deus. Tu acha que as portas vão ficar fechadas? Vai nada. Tá vindo um terremoto de Deus sobre a tua existência esta semana, e as portas vão se abrir. Eu vou esperar você adorar, eu vou esperar você adorar. Porque se anjos cantaram e as umbrais das portas se moveram, se Paulo e Silas cantaram e todas as portas se abriram, então se prepara para você ver o resultado de Deus sobre a tua vida através da tua adoração. E a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça é a glória e a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Quem está sentindo a presença dele nesse ambiente? Então seja cheio da presença do Espírito Santo nesta noite. Seja cheio do refrigério do Espírito Santo nesta noite. Todas essas crises que você está enfrentando, essas síndromes, essa vontade de desistir, de morrer, de parar com tudo, nessa noite vai ter que dar lugar à presença de Deus sobre este ambiente aqui. Você não veio para um Rotary Club, você não veio simplesmente aqui, mas para uma sala de reunião, para você ouvir palestra. Você veio aqui para ouvir profeta te dizer: se prepara, que a presença de Deus te enche nesta noite. E se isso é verdade, se eu estou debaixo da palavra de Deus, você vai começar a ser cheio agora. Vai ser cheio agora, vai ser cheio agora. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo agora. Só quem é templo do Espírito, seja cheio agora. Diante de toda aquela glória, aquela presença, Isaías se sente indigno. E ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas o verso 6, e eu termino agora, vai dizer o seguinte: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. O que era que ele levava nas mãos? Uma brasa viva. Isaías se sente constrangido diante da glória, diante da presença, diante do impacto de Deus. E ele se sente indigno e ele diz: ai de mim, que vou perecer. Nós temos que aprender que esse negócio de presença de Deus é coisa séria. Avivamento sem arrependimento não é avivamento. Eu já disse isso aqui. Avivamento só é avivamento quando tem arrependimento. Você pode virar cadeira, você pode rodopiar, você pode fazer o que quiser, mas se você não se arrepender de verdade, a sua vida não muda. Mas se arrepender de verdade, você vai ver a abundante graça de Deus descendo sobre a tua vida, a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Por que, pregador? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então transborde da graça de Deus nesta noite. Ele pega aquela brasa viva e ele vai levar até o profeta, uma tenaz.
e ele vai colocar na boca do profeta a brasa quente. Eu estou sentindo a presença de Deus para profetizar isso aqui. Por que brasa quente? Pergunte para mim, por que brasa quente? Simples. Porque aquela brasa tinha que fazer um efeito no profeta Isaías, não por fora, mas começar de dentro para fora. Como assim? Me explica, pregador. É simples. Hoje, possivelmente, você fez aquele churrasco abençoado. Talvez, independentemente das suas condições econômicas. Mas quem é churrasqueiro aqui sabe muito bem que se tem uma labareda de fogo na churrasqueira, você não pode pegar a carne e jogar. Porque o que é que vai fazer? Ela vai ficar crocante por fora, vai queimar por fora. E por dentro? Por dentro vai estar cru. Sim ou não? Como que você faz? Quando soltar no braseiro, você pega a carne. Olha só, hein? Tutorial como assar carne. Você pega e coloca no braseiro. Aí a irmã que está lá fazendo a comida fala: Ei, ô Zaqueu, tá demorando aí, rapaz, essa carne. Pois é porque primeiro está cozinhando por dentro, está ficando pronto primeiro por dentro. A purificação de Deus não vem de fora para dentro, primeiro vem de dentro para fora. Tem braseiro do Espírito Santo aqui nesta noite. Se prepara, pastor Ademir, porque vai ter obreiros que não vai lhe dar mais trabalho. Eu acredito que aqui não tem, mas se prepara, porque vai ter pessoas que não vai dar mais trabalho. Vai ter pessoas que vai começar a fazer a obra de Deus com mais unção, com mais poder, vai cantar com mais autoridade. Você vai ver mudança de vida. Mas pregador, está demorado. O efeito é assim mesmo, é demorado, mas Deus começa a fazer por dentro para depois por fora. Aqui tem brasa do Espírito Santo, então deixa ele queimar sobre a tua vida nesta noite. Deixa queimar. O profeta por fora está assim, ó, aflito, angustiado, dizendo: eu não sou melhor do que os meus pais. Se deita num zimbro e ele vai dormir. Quando ele acorda, tem um anjo. O profeta olha, tem pão e água, pão no braseiro, cozinhando. Aí o anjo diz assim: Elias, come, porque será longa a tua caminhada. Os discípulos passam a madrugada inteira tentando pescar em João capítulo 21 e não pescaram nada. Mas quando João avista aquele homem que está na beira da praia dizendo: Ei, vocês pescaram alguma coisa? Aí eles de dentro do barco: nós não pescamos nada. Aí ele diz: vinde e jantai. O João olha para o Pedro e diz: Pedro, é ele. O Pedro tira a roupa, veste a roupa, né? Perdão, fecha a roupa e dentro da água, nada até a margem da praia. Aí quando ele chega lá, olha para cá, a Bíblia diz que tinha pão e peixe, um braseiro aceso e peixe em cima. Eu lhe faço a pergunta: se eles passaram a noite inteira e não pescaram nada, como era que nas mãos de Jesus já tinha peixe? É simples, você pode fazer o que quiser dessa vida, mas tudo que você quer e precisa está nas mãos dele. Termino agora. Se coloca de pé. E como ela tocou a minha boca, e diz: isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado os teus pecados. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você deixou de fazer,
Talvez você está vendo esse irmão da direita, da esquerda, dando glória, aleluia, chorando, mas você não está sentindo nada. Você se afastou da igreja, você fez coisas terríveis, e você está aqui constrangido diante dessa presença que nós já sentimos. Ei, deixa eu te dizer algo aqui nesta noite. A presença do Espírito Santo está te purificando nesse ambiente aqui. Mas pregador, é porque eu sou fraco. Diga ao fraco: eu sou forte. Mas pregador, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. É simples, Jesus manda te dizer: a minha graça te basta. Depois disso, ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mão direita para cima, porque eu vou profetizar. Na eternidade ainda tem uma placa lá. Não diz a Bíblia, eu penso, mas talvez tenha uma placa lá piscando dizendo: há vagas para fazer a obra do Senhor. Jesus disse: ore ao Senhor da seara para que mande os seus ceifeiros, os seus trabalhadores. Você pode se candidatar, você pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você pode dizer: Senhor, eu tenho a tua presença, eu já fui purificado e eu quero fazer a tua vontade com dignidade? Tem alguém aqui? Então se prepara, porque a graça de Deus desce sobre este ambiente aqui. A graça de Deus desce sobre este ambiente aqui. Eu já disse, não importa o que você tenha feito, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Por 3 vezes o apóstolo Paulo orou dizendo: Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. Parece que vejo Deus dizendo: Paulo, apóstolo Paulo, o que é que você quer falar de espinho, rapaz? Eu entendo de espinho, rapaz. Eu fui quem levei na cruz do Calvário uma coroa de espinho. Eu sei bem o que é isso. E daí, Senhor? A minha graça te basta. 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 Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você glorificar, eu vou deixar você exaltar o nome de Jesus, eu vou deixar você glorificar o nome de Jesus. Pense um pouco na cruz, pense um pouco no Calvário, pense um pouco o que Ele fez por ti. Nós agora temos o livre acesso de adentrarmos na presença dEle. E daí, pregador, nós somos diferente dos serafins que diziam: santo, santo, santo. Nós somos diferente dos milhares de anjos que cantam a Ele, porque basta você levantar uma de suas mãos e dizer: obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz e por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Só quem crê nessa verdade. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. 1 minuto, 1 minuto. Se você não sentiu nada ainda, você não está nem na carne, você já está no osso, meu filho. Você precisa de uma renovação do Espírito nesta noite que vem sobre este ambiente aqui. Vento do Espírito Santo, aonde houver um osso seco, em nome de Jesus, sopra sobre ele e sobre ela agora. Em nome de Jesus, receba graça, receba presença, receba unção, receba autoridade, receba renovo do Espírito. Pregador, faz tempo que eu não falo em línguas estranhas. Obreiro, seja cheio do Espírito Santo agora. Obreiros que estão aqui em cima, seja cheio do Espírito Santo aqui agora. Na árvore da igreja aqui, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo, minha irmã, a graça de Deus aqui. Assim diz o Senhor para a tua vida: eu entro com providência naquela situação e te chamo pelo teu nome e te digo: calma, tranquiliza o teu coração, porque eu sou Deus que abre porta onde não tem porta. Oh meu Deus, quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia, 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 aleluia. Eramayundereba Xandaraia, Endekemantunei Asteri Candaralabahas.